Olá, tudo bem? Meu nome é Luciene Redondo, eu sou assistente social e coordeno um projeto de inclusão profissional para pessoas com deficiência psicossocial. Você já ouviu falar disso? A deficiência psicossocial é o tema da nossa aula de agora. Fundo branco. No lado esquerdo, dentro da grande mandala em tons de verde, está a fotografia de um homem em uma cadeira de rodas junto à mesa de um escritório. Ele é magro, tem a pele branca, cabelo curto, barba e bigode. Mexe no tablet que segura com uma das mãos. No lado direito, o letreiro: Pessoas com deficiência psicossocial e transtornos mentais. Então, vou trazer um pouquinho sobre conceitos, sobre a história e o que é essa deficiência psicossocial. Vamos lá? Círculos laranja, amarelo, verde, azul e roxo são envoltos por um maior com as mesmas cores em degradê, formando uma mandala. Abaixo dela, inclusão com acessibilidade no trabalho. Vamos falar sobre trabalho e deficiência psicossocial. Antes de tudo, acho que é importante nós falarmos também sobre o trabalho e a inclusão, a acessibilidade da pessoa com deficiência como um todo. O tema de inclusão de pessoas com deficiência é amplamente discutido no Brasil e quase sempre vem associado à entrada dessas pessoas no mercado de trabalho através da lei de cotas. Quando a gente pensa na lei de cotas, que é a lei 8.213 de 91, onde o seu artigo 93 vai explicar sobre a destinação de vagas para pessoas com deficiência para o preenchimento de empresas com 100 ou mais funcionários, onde tem lá destinado uma porcentagem de vaga para essas pessoas, né? O cumprimento de cota foi o que realmente abriu as portas, foi a primeira vez onde no Brasil foi aberto as portas de uma forma mais regulamentada dentro do mercado de trabalho na inclusão das pessoas com deficiência. Porém, a gente precisa também trazer um pouquinho a memória de que na história da humanidade as pessoas com deficiência viveram por muitos anos estigmatizadas, excluídas e muitas vezes até discriminadas, né, sendo tirada delas o direito civil de participar da sociedade como um todo. Dentro disso, uma sociedade então que a gente tem muitas desigualdades, muitas exclusões, muitas situações realmente que promovem barreiras para essas pessoas, é necessário a existência de leis. E foi a partir daí então que tivemos então o crescimento dessas legislações, que desde a legislação de cotas foi se evoluindo até a lei do aprendiz, como também a lei brasileira de inclusão, que é a mais recente que nós temos hoje, né? Todas elas foram trazendo novas perspectivas até mesmo sobre o olhar da deficiência. O que é deficiência? A compreensão da deficiência, então, da pessoa, ela passou a ser a partir da relação que essa pessoa tem com o ambiente, que passou então a ser determinante para a classificação da deficiência, indispensável para a abordagem dos profissionais que trabalham com inclusão para garantir a acessibilidade adequada. Ao mesmo tempo, nós temos no início de 2000, né, em 2001, quando o Brasil então promulgou a Lei 10.216, que vai falar sobre a proteção e os direitos das pessoas com transtornos mentais. Também conhecido como a Lei da Reforma Psiquiátrica, essa lei ela foi um marco na saúde mental pela luta antimanicomial, que acompanhou movimentos similares de vários outros países em favor de dignidade de tratamento, contra internações psiquiátricas e cobrando da sociedade a convivência familiar e comunitária das pessoas com transtornos mentais e oportunidade para uma vida pautada em dignidade, respeito e direitos sociais. Foi proposto que o tratamento dessas pessoas ela deve visar a finalidade permanente, né, como finalidade permanente, a reinserção social dessa pessoa com transtorno mental no seu meio. Através disso, diversos equipamentos começaram então a trabalhar a inclusão dessas pessoas, a reabilitação, sendo proposto também os centros de atenção psicossocial, como em 1986 a criação do primeiro CAPS, o CAPS Itapeva, considerando os impedimentos de natureza mental, que implicavam em limitações na função do corpo, nesse caso, dos transtornos mentais, né, e portanto as funções mentais. Os transtornos psiquiátricos eles podem acarretar limitações e prejuízos significativos que implicam em permanentes déficits intelectuais e de cognição, que ainda que sejam tratados clinicamente, dependem do que o ambiente ofereça, né, para a pessoa,
para ela ter plena participação social e igualdade de oportunidades, como acesso à medicação, intervenções multiprofissionais, por tempo indeterminado. Tais aspectos da funcionalidade da mente humana, elas são facilmente identificados no acompanhamento terapêutico das pessoas com transtornos mentais, seja por exame psíquico ou seja por avaliação biopsicossocial. Então, a deficiência psicossocial, ela é uma sequela por transtornos mentais. A gente entende que não todos os transtornos mentais são deficiência, mas a deficiência, a existência de uma deficiência é quando um transtorno mental, após estar estabilizado, ou seja, após estar com medicação, estar com uma intervenção adequada, multiprofissional, ainda assim isso acarreta nas funções mentais do indivíduo algum prejuízo, algum impacto na funcionalidade, na mente dela, que possa então limitá-la no exercício, em igualdade de participação com as demais pessoas, né? A gente também precisa considerar as questões socioambientais da pessoa com deficiência psicossocial. Por exemplo, uma pessoa com esquizofrenia, um dos requisitos para o tratamento é que ela esteja com o uso adequado de uma medicação que é chamado antipsicótico. Essa medicação que vai, então, impedir que os sintomas da esquizofrenia mais positivos, que a gente costuma dizer que, na verdade, são aqueles que mais têm a presença deles em crise, como delírios, alucinações auditivas e visuais, eles sejam atenuados ou até remitidos. Mas mesmo com essa medicação fica um impacto de alguns outros sintomas que a gente chama como negativos, que é a dificuldade de se relacionar, de conversar, a dificuldade muitas vezes de ter a percepção ou então a concentração, tá? O que vai definir a existência de uma deficiência por transtorno mental são os impedimentos de natureza mental que na interação do indivíduo com o ambiente produzem barreira para o acesso ao direito e igualdade de participação com as demais pessoas. E para isso é previsto na Lei Brasileira de Inclusão a avaliação biopsicossocial. Por isso que é extremamente importante esse tipo de avaliação, onde pode ser identificado quais são as limitações da pessoa que correspondem a aspectos transitórios ou permanentes e o grau de impacto na funcionalidade dela. Se, mesmo após o tratamento e reabilitação, a pessoa permanece com limitações funcionais a partir de parâmetros da Classificação Internacional de Funcionalidades, a CIF, pode então estar caracterizada uma deficiência psicossocial. Então agora vamos falar um pouquinho sobre as necessidades de apoio e acessibilidade que a pessoa com deficiência psicossocial precisa ter e é importante que sejam observadas para a inclusão profissional assertiva, tá? É importante a ininterrupção do suporte clínico e terapêutico. É extremamente importante que essa pessoa tenha o apoio da empresa para que ela continue a visitar o seu psiquiatra, a estar nas consultas, né, de intervenções terapêuticas, de grupo ou psicoterapia que ela faça, tá? Porque é isso que vai mantê-la com um quadro estabilizado de sua saúde mental e é isso que vai garantir para que ela tenha a funcionalidade necessária para o trabalho. É importante também que seja passado para a pessoa com deficiência psicossocial de uma forma clara todas as atribuições e rotinas, né? É muito comum que a pessoa com deficiência psicossocial ela possa, às vezes, ter uma interpretação além do que aquilo que foi passado para ela. E muitas das vezes ela tem dificuldade de dizer não, ela tem dificuldade de estabelecer ou mostrar os limites dela, e aí isso pode sobrecarregá-la. Então, sempre é importante passar exatamente o que ela deve fazer e até mesmo se certificar se ela entendeu, né? Perguntando muitas das vezes, olha, você vai fazer isso, isso e isso. Agora me diz, como é que você vai fazer? E aí a pessoa mesmo poder explicar. Então, você estar seguro de que essa pessoa entendeu qual que é a rotina. E sempre quando tiver qualquer alteração da rotina, explicar antes para essa pessoa o porquê que está acontecendo aquela alteração, para que aquela pessoa não tenha uma interpretação equivocada de que de repente é algo relacionado a ela, que mudou alguma coisa no ambiente de trabalho, tá? Uma outra coisa que também é muito indicado para a pessoa com deficiência psicossocial é a carga horária reduzida. Nós estamos falando de pessoas que têm
um diagnóstico aí de um sofrimento mental através de um transtorno mental. Então, o trabalho, para que não seja algo que venha sobrecarregá-la, nós sempre indicamos que a carga horária máxima seja de 6 horas diárias ou até de 30 horas semanais. Por quê? Porque essas pessoas fazem uso de medicação controlada, que muitas das vezes provoca sonolência. Nós temos que pensar que também o trajeto até o trabalho provoca um certo estresse, então muitas vezes não é só as 6 horas ali no trabalho, mas também o trajeto até o trabalho, que às vezes pode tirá-la por 8 até 10 horas da sua casa, da sua residência, e isso pode realmente provocar um estresse maior. Então, para evitar isso, é importante que tenha essa flexibilidade do horário. Uma outra coisa que também é dos apoios necessários para uma inclusão da pessoa com deficiência psicossocial é o suporte por emprego apoiado. O emprego apoiado é uma metodologia, né, difundida aí em todo o mundo, e nessa metodologia ela vai prever, e ela também é respaldada pela Lei Brasileira de Inclusão, sobre a necessidade, sobre a importância de ter apoios técnicos, né? Então, seja profissionais aí de emprego apoiado ou até mesmo as empresas terem pessoas capacitadas que estarão ali na supervisão ou no contato direto com aquela pessoa, instruindo essa pessoa, então recebendo essa pessoa ou podendo ser uma referência para essa pessoa no ambiente de trabalho. Esse apoio de que essa pessoa vai encontrar, então a pessoa com a deficiência psicossocial vai encontrar uma pessoa com que ela possa conversar, ela possa se referenciar, isso é importante, tá? E também é muito importante o conhecimento e a informação da empresa sobre as habilidades e dificuldades comuns que a pessoa com deficiência psicossocial ela tem. Por exemplo, se é uma pessoa com esquizofrenia, é importante que as pessoas que estão ali no ambiente de trabalho conheçam o que é esquizofrenia. Outra necessidade de apoio é que a empresa conheça também sobre esse tipo de transtorno, conhecer o que é a esquizofrenia, conhecendo as habilidades e dificuldades comuns dessas pessoas, tá? Então, sobretudo, a acessibilidade para a pessoa com deficiência psicossocial, a importância que se valorize o indivíduo em sua integralidade, que está muito além de um diagnóstico psiquiátrico. Fundo branco. Metade da mandala gira no canto esquerdo. Do alto desce o texto. Estudo de caso. Nós conheceremos agora o Henrique, tá? O Henrique é um caso de inclusão profissional de pessoa com deficiência psicossocial por esquizofrenia, que há 4 anos está empregado pela Lei de Cotas. Ele tem 32 anos, tem ensino médio completo, reside na zona leste de São Paulo e participa do projeto de inclusão profissional Inserir. A mandala passa girando da esquerda para a direita. Olá, meu nome é Henrique, eu tenho 32 anos. E quando eu tinha 23 anos de idade, eu arrumei emprego numa terceirizada de uma multinacional. Eu fiquei uns 7 ou 8 meses nessa terceirizada, até que eu recebi a proposta para passar para a multinacional. Eu passei. Nessa multinacional eu trabalhei 1 ano, até que eu fui demitido. Aí minha mãe falou que ia me levar num médico. No começo ela nem disse que médico que era, eu fui. Depois o médico falou que eu estava com depressão profunda. Aí minha mãe falou, vamos fazer o tratamento? Vamos. No começo, o médico falou que era 6 meses e eu estava em perfeitas condições. Aí depois ele aumentou para mais 6 meses. Minha mãe concordou. Depois ele aumentou... Nesse médico eu fiquei 2 anos. Até que minha mãe falou pra gente, vamos procurar esse tratamento pelo SUS. Daí eu fui. Eu fiquei uns 6 meses, 8 meses no CAPS de onde eu moro. Até que o meu irmão do meio, ele arrumou pra mim no Hospital São Paulo, pra mim fazer o tratamento lá. No Hospital São Paulo já faz uns 7, 8 anos que eu tô lá. E o diagnóstico que deram hoje para mim é esquizofrenia. O que é esquizofrenia para mim? O que eu pesquisei? Esquizofrenia é transtorno psicótico mental que causa loucura. Mais ou menos isso. Mas para mim, hoje eu tenho uma vida normal. Faço de tudo, vou para a igreja, vou ao mercado e isso não interfere em nada na minha vida.
No começo, quando eu fui parar no psiquiatra, eu me senti um pouco assim, com medo, vergonha, assim, com medo de ficar, piorar o meu problema e eu ficar igual as outras pessoas que a gente, um andarilho, digamos assim. Mas hoje não, faço meu tratamento e sou uma pessoa normal, tenho muitos amigos no Hospital São Paulo e faço meu tratamento e eu gosto muito do meu tratamento. No começo, eu tentei arrumar emprego, mas não conseguia. Eu ia para a entrevista, o entrevistador falava que vamos entrar em contato, mas dali ficava, eles não retornavam. No começo eu tentei fazer outros cursos, mas eu não conseguia me concentrar no curso, ficar sentado num canto assim, para o professor falar com você e você responder, entendeu? Eu ficava meio inquieto, digamos assim. Nesse tempo todo que eu estou no ProESC, já estou no meu segundo projeto. O primeiro projeto foi um projeto de 3 anos. ProESC, Programa de Esquizofrenia, Unifesp. A gente aprendia a administrar uma empresa, fazer exercício físico e ia para a empresa. E eu estou no meu segundo projeto agora, estou gostando muito, o projeto é muito bom, eu estou trabalhando, remunerado, minha carteira está assinada e estou gostando muito. O que aconteceu nesse tempo que eu estou nesses projetos foi a estabilidade financeira. Eu não conseguia ficar mais de 1 ano em empresa nenhuma, e nesse primeiro projeto eu consegui ficar 3 anos. E os professores são sensacionais, os colegas são sensacionais, todo mundo te acolhe, te dá apoio. Esse projeto eu acho sensacional, muito bom. Eu queria agradecer a todos aqui que estão me ajudando, minha família, minha mãe, meu pai, meus irmãos, são pessoas assim muito boas. E eu queria agradecer a todos mesmo que me ajudaram e fizeram com que eu chegasse lá. A mandala passa girando da esquerda para a direita. Luciene. Conforme nós vimos agora pelo depoimento do Henrique, é extremamente importante a inclusão profissional da pessoa com deficiência psicossocial no trabalho. Não é impossível dessa pessoa trabalhar e ser produtiva. Então, dar oportunidade para essas pessoas é garantir para elas direitos estabelecidos em leis e muito mais do que cumprir cota, muito mais do que oferecer através da legislação de cota, é zelar pelo cumprimento aí de direitos de cidadania, de direitos como um todo aí na sociedade. A gente vê que o trabalho sendo muito bem assessorado, tendo o acompanhamento devido, tendo o tratamento adequado, é possível essas pessoas estarem trabalhando, serem produtivas. Então é importante que cada vez mais seja discutido e seja conhecido para que essas pessoas tenham oportunidade de inclusão com sustentabilidade, com dignidade e tenham autonomia. Agradeço a vocês que estiveram conosco aqui nessa aula, espero que possa ter tirado as dúvidas aí de vocês, que vocês possam cada vez mais dar oportunidades para pessoas com deficiência psicossocial a entrarem também no mercado de trabalho. Agradeço e até a próxima. No topo da tela, a mandala e o texto. Inclusão com acessibilidade no trabalho. Logo abaixo, os logotipos. MPT, OIT, Câmara Paulista para a Inclusão da Pessoa com Deficiência, AMANCAI e Iguale Comunicação de Acessibilidade.